jogador de futebol pode nos ensinar sobre economia? E antes que você responda, claro, educadamente que não muito, te digo que há muitos bons exemplos para as nossas explicações de conceitos econômicos no mundo do futebol. Oi, eu sou a Gabi e o assunto de hoje é sobre marginalismo. E não é sobre criminosos, mas o conceito econômico marginalista. E se você ainda pode estar confuso, presta atenção no vídeo todo para entender o raciocínio, como também bem-vindo à série Economia Descomplicada, onde eu trago conceitos econômicos de forma simples para a compreensão de todos. O link da playlist está aqui em cima e também se aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro do meu conteúdo. E chega de papo fiado e vamos pro vídeo. Em 2007, o David Beckham fez uma reviravolta mundial. Ele assinou um contrato de 5 anos para se mudar do Real Madrid, na Espanha, pro clube de futebol da Major League LA Galaxy. No período aí foi reportado uma negociação envolvendo cerca de 250 milhões de dólares. Os detalhes do contrato, se foi esse valor mesmo ou não, eu não sei tanto sobre custos de transação, rescisões, etc. Mas o que importa aqui não são exatidões dos números, mas o tamanho do contrato e o que isso impactou aí nas mídias, nos comentários pela sociedade. Vale lembrar também que atualmente a gente tem muitos outros contratos muito mais expressivos e que numa busca rápida na internet você consegue imagens como essa, listas como essa. E a gente até sabe que a transação mais cara atualmente da história foi do Neymar, jogador brasileiro. A questão aqui é a quantidade monetária negociada por apenas uma pessoa. Nesse caso do Beckham, ele pode ter sido uma estrela de futebol, também pode ter sido uma grande influência porque ele era bonito e blá 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 blá. Também envolve muita questão do marketing pro clube de futebol, esse americano que tava aí tendo que lutar para competir com a NFL, NBA e outros esportes americanos. Nos últimos anos o futebol deu uma melhorada lá, mas não é um esporte tão relevante para os Estados Unidos. Ok, tem todos esses pontos que podem envolver o Beckham. Mas, gente, realmente, 250 milhões de dólares por um homem, por mais antieconômico que pode parecer, o preço pago pode ter sido realmente muito justo. O clube de futebol não teria pago esse valor se ele não esperasse gerar um lucro saudável com o acordo. Claro que a gente está comentando aqui sobre um clube americano, não é o assunto no Brasil, porque a gente sabe que envolve aí muitas outras questões do que meramente o financeiro. Retomando aí ao mundo americano racional para esse negócio de futebol, então de forma indireta a gente pode pensar que o público considerava o Beckham, que é um jogador de futebol, valendo esse tipo de preço, porque eles estavam dispostos a pagar pelos produtos, todos os produtos relacionados ao Beckham, desde camisas com o número dele, com o nome dele, até utensílios, aparelhos de barbear que ele promovia na época, tudo envolvendo a marca e o rosto dele. Aí que vem uma questão de por que valorizamos muito mais alguns seres humanos em detrimento de outros. Os grandes atletas, eles podem ser bons em esportes, mas por que ganham muito mais do que aquelas pessoas cujo papel são essencial no nosso bem-estar? Por exemplo, professores, médicos. A resposta, meu amigo, pode ser encontrada no que os economistas chamam de margem. Voltando no tempo, cerca de 300 anos atrás, Adam Smith mencionou um paradoxo não muito diferente desse de Beckham, jogadores de futebol, em A Riqueza das Nações. Por que? Adam Smith perguntou. Havia tanta diferença entre o preço de diamantes e água. Ao contrário da água, diamantes não são essenciais para nossa sobrevivência, a sobrevivência da raça humana, e são apenas pedaços de carbono cristalino, embora altamente atraentes. Ele argumentou que é necessário muito trabalho na fabricação de um diamante, minerando, cortando, polindo e assim por diante, do que no fornecimento de água, o que justifica esse custo. Além disso, a gente tem que lembrar que os diamantes eles são escassos, enquanto a água ela é abundante para a maioria de nós no mundo ocidental e atual. Mas como já diria Bauer, um economista austríaco, é na margem e não na visão geral que tomamos decisões econômicas. Da mesma forma que há um pequeno número de pessoas que tem a capacidade do Neymar, entre outros jogadores como Beckham, citado anteriormente, de driblar uma bola e marcar gols de falta. A escassez ela aumenta o preço, no entanto, isso é apenas uma parte da explicação. Afinal, gente, também existe uma oferta tão escassa de esgrimistas altamente talentosos no mundo. Porém, é muito improvável
que eles ganhem o mesmo salário que jogadores de futebol. A resposta desse paradoxo ela foi proposta por economistas no final do século XIX e de que o valor de uma determinada coisa, seja o Neymar, um diamante ou um copo de água, ele é subjetivo. Ele depende inteiramente de como as pessoas valorizam essa coisa em um determinado momento das suas vidas. Esse argumento ele pode parecer muito simples, mas ele foi revolucionário. Anterior a isso, as pessoas tinham uma suposição aí que as coisas elas tinham um valor inerente. E depois dessa revolução marginalista, como ficou conhecida, ficou claro que as coisas só têm valor na medida em que as pessoas dão aquele valor para essas coisas. Vamos voltar aí ao nosso copo de água. Para alguém que passou dias no deserto com muita sede, esse copo ele é inestimável, ela provavelmente pagaria qualquer coisa ao seu alcance, qualquer quantia monetária, por esse copo de água, mesmo se fosse um diamante que ela tivesse. Mas quanto mais copos estiverem à disposição dessa pessoa, menos quantia monetária ela vai estar disposta a pagar por esses próximos copos. Então a gente precisa entender que aí a gente vai precisar determinar o valor não de toda a água no mundo, mas de cada copo em particular e o quanto essa pessoa está disposta a pagar por esse copo. E é essa satisfação que esse indivíduo, essa pessoa que estava no deserto com muita sede, tem na obtenção de cada um desses copos, na proporção extra de água que cada um desses copos pode trazer, é o que os economistas chamam de utilidade marginal. Nesse caso, há uma utilidade marginal decrescente, porque cada copo que ela vai tomando, ela está disposta a pagar menos, e a satisfação que ela vai ganhando em tomar essa água vai decrescendo. Saindo desse nosso cenário de suposições, existem inúmeros exemplos de preços que aumentam ou diminuem porque a utilidade marginal dessa mercadoria em questão aumentou ou diminuiu no próprio mercado. Os preços do petróleo caíram em torno de $20 por barril nos primeiros anos do século XXI. Mas apenas alguns anos depois eles subiram para cerca de $100 por barril, chegando a $140 por barril. O medo dessa oferta exacerbada pela demanda das economias em rápido crescimento significou que as pessoas estavam dispostas a pagar preços mais altos e mais altos cada vez mais. Claro que depois de alguns meses o preço ele voltou a cair para mais ou menos $40 por barril, enquanto a economia entrou em uma recessão. Vale lembrar que há poucos dias antes da gravação desse vídeo, o petróleo ele chegou a ser negociado negativamente. Isso devido a uma guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia, no meio da pandemia do coronavírus, acabou fazendo que a estocagem do petróleo fosse mais cara que o preço negociado. Então aí em algumas operações futuras ele acabou sendo negociado negativamente. Isso é só uma exemplificação momentânea mesmo para a gente mostrar como a oferta e demanda elas podem ajustar, mas também na percepção das pessoas. Então algumas pessoas preferiram pagar um dinheiro para o petróleo para não precisar receber esse bem. A ideia dessa utilidade marginal ela floresceu sobre outro dos grandes economistas, Alfred Marshall, que propôs a ideia de que os consumidores tomam decisões com base em considerações marginais. Antes disso, a atenção ela se concentrava muito mais na oferta do que na demanda. Mas ele acabou argumentando que essa abordagem unilateral era comparável a gente tentar cortar um papel com apenas uma lâmina da tesoura. Em vez de a gente considerar que um copo de água tem um preço específico determinado pelo custo de fornecer, abastecer e engarrafar, Marshall também enfatizou que os desejos do consumidor eles devem ser considerados nessa precificação. Isso porque os consumidores eles só vão comprar um produto seguindo 3 desses itens. 1. Se ele parecer atraente para esses consumidores. 2. Se for acessível. E 3. Tem preços razoáveis em comparação a outros bens. Cada uma dessas considerações ela afeta o preço marginal, seja para um copo de água ou para um jogador mundialmente famoso. Vamos para mais um exemplo prático aqui. A maioria de nós já chegou em algum ponto da vida tentado entrar em um restaurante com um buffet livre, aqueles buffet preço fixo, onde você come o que quiser e só paga um valor. Vamos dizer que o preço desse buffet é R$30. Então a gente paga R$30 e a gente pode comer o que a gente quiser. Em termos econômicos, o custo total ele permanece o mesmo, R$30. Mas o custo marginal
para cada uma porção extra de comida é zero, porque não tem esse custo extra. Porém, a quantidade real de prazer e satisfação proporcionada pela comida, cada unidade de comida que você consome, diminui a cada garfada ou a cada prato novo que você se serve, porque cada vez você está mais cheio e satisfeito. Então a gente pode concluir que, embora o custo marginal de uma porção extra seja zero, a utilidade marginal ela começa alta e vai caindo. Esse mesmo princípio ele é universal para toda a economia. A gente tem a tendência de ter mais prazer com o nosso primeiro consumo de um bem específico, mas daí esses retornos vão diminuindo. Então se imagina, você está no buffet, serve o seu primeiro prato, você está morrendo de fome. As primeiras garfadas, o prazer é imediato, é muito bom. Mas ao longo que você vai ficando cada vez mais cheio e satisfeito, você já não vai tendo mais o mesmo prazer. Até o momento que aquilo não vai ser mais prazeroso para você não vai mais querer comer, você vai estar se sentindo mal. Essa é a noção de utilidade marginal decrescente. A ênfase de Marshall estava no marginal, então as pessoas só fazem alguma coisa, seja fabricar um lápis, uma lâmpada ou fazer um cursinho pré-vestibular, desde que esse trabalho ou item produzido vale a pena. Segundo Marshall, todos nós pensamos na margem e a maneira prática de se comportar. As economias, portanto, elas avançam em etapas incrementais e não em saltos gigantescos. Embora todos os seres humanos sejam marginalistas por natureza, esse conceito levou Marshall a estabelecer a ideia de utilidade marginal como um alicerce econômico. Agora essas ideias elas subsidiam informações e planos de negócio em todo o mundo, além de serem centrais para todo o tipo de comércio. E aí, qual exemplo de utilidade marginal mais se aplica na sua vida? Deixa aqui nos comentários, porque esse tipo de conceito é muito interessante para a gente debater. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, me mandem seus feedbacks, não esqueçam de curtir ele, compartilhar e até a próxima!